Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui novamente com mais um episódio. E nós estamos aqui no Cristal Podcast, né, Paulo Mosman? Que somos parceiros. Nosso querido parceiro, lugar maravilhoso dentro do Shopping Cristal, Cristal Podcast. Está aí o Instagram para você fazer o seu contato e trazer o seu podcast para gravar aqui. Qualidade de imagem, de som, equipe maravilhosa. Você vai ficar muito feliz e muito à vontade, Zeiva. Bem gostoso o ambiente mesmo. E hoje nós trouxemos aqui essa simpatia de pessoa que vocês também vão adorar, que é o médico geriatra, Dr. Gilmar Calisto. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Gilmar Calisto. Ele é médico geriatra e professor. Experiência há mais de 35 anos em clínica médica, professor da PUC, palestrante, pesquisador também da medicina preventiva, achei muito interessante. Consultor e palestrante também sobre longevidade e qualidade de vida, tópicos importantes. Foi presidente da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E é delegado da Associação Médica do Paraná. Estamos tudo preso aqui hoje. Doutor Calisto, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença e vamos bater um papo sobre a melhor idade. Confere? Isso, qualidade de vida. É. Qualidade de vida. A primeira coisa assim, que me ocorre de te perguntar é o seguinte: qual que é a diferença de geriatria e gerontologia? Agradeço a Zeiva e o Paulo estar junto e a equipe. Essa equipe é maravilhosa que conduz os trabalhos que a gente tem acompanhado há muito tempo, né? Obrigada. E eu estava vendo Velho Pode Tudo. Eu não sabia, agora eu sei que eu tenho carta branca, eu tenho mais de 60 anos. Porque tem uma problemática do idadismo, do ageísmo. Então, o indivíduo passa de 60 anos e as pessoas, seja de ordem econômica, social, né, sentimental, em todos os sentidos, muitas vezes discriminam o idoso. Então, outras gerações que não os compreendem podem, sem querer, também discriminar. Então, esse convívio intergeracional é importante. Os dois lados crescem. Né? E sobre o que você perguntou, e todo mundo é curioso saber, o que é geriatria? Então, geriatria é a parte médica que estuda o idoso, em todos os seus aspectos. E gerontologia, logo estudo, geronto idoso. É o estudo do envelhecimento no qual o geriatra também faz parte, assim como o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, a enfermagem, a enfermeira, enfim, todos os envolvidos no processo de boa qualidade de vida, um bom envelhecimento ao ser humano, é um gerontólogo. Então, vocês estando aqui e nós discutindo sobre uma qualidade de vida, uma dignidade na velhice, ou um bem-estar na velhice, que busca uma felicidade, é o que nós buscamos. Uma alegria, uma felicidade e estar bem. E fazer pelos humanos, pelos pets, pelo mundo, enfim, ecológico, seja de qualquer maneira, plantas, o melhor. Né, que dependemos deles, né? Sim, é um todo, né? A gerontologia seria o estudo. Um ecologista que estuda a relação homem e meio ambiente, ele está sendo um gerontólogo. Vocês, com o repórter, espiritualidade. Que hoje, Paulo, a espiritualidade, uma das grandes questões que envolve o maior envelhecimento para atingir centenários. Hoje nós temos 37. Eu ia perguntar isso. Em Brasília, agora, simpósio antes de 4 dias atrás, fizeram levantamento no Brasil, são 37 mil centenários. Nossa, olha só. Em 203 milhões de pessoas. 37 milhões. Não, 37 mil. 203 milhões, né, de pessoas no Brasil. Sim. 37 mil centenários. Centenários. Lá está correto, perfeito. E interessante que fala, eu quero atingir 100 anos, né? Realmente, uma criança, o filho da nossa colega, do colega, que vai nascer hoje,
provavelmente tem uma expectativa de 100 anos com qualidade. Uhum. Hoje, quem tem 100 anos, mais da metade deles tem problemas sérios, de ordem mental, psicológica, né, e social. Então, assim, não é tão, tem um idealismo de velhice, assim, que eu almejo, né, mas, na realidade, muitas vezes não está tão bem. E vai depender de como foi o antes. Envelhece como viveu. Se ele exagerou em álcool, se ele exagerou no fumo, se ele teve amigos ou não teve, se tem laços espirituais, se tem passatempo, jogo, hobbies, enfim, onde ele mora. As zonas, tem algumas zonas que vivem pessoas que têm mais longevidade. E tem algumas nuances locais. Então eu acho assim que longevidade depende de tuas escolhas, além da genética. A genética é 30%, restante 70% é meio ambiente e estilo de vida. Então você escolhe como você vai ser o velho de amanhã. Vai ser um velho que pode tudo, ou um velho limitado. Que não pode nada. Não todos, claro, não são culpados de ter uma afecção, a doença mais grave. Tem um AVC, ou tem uma cardiopatia grave, uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva grave, né? Mas são afecções que hoje em dia, com a terapêutica adequada, com os cuidados que se tem, com equipes multidisciplinares que os cuidam, pode ter um envelhecimento saudável. Doutor Calixto, dá para fazer um paralelo? O senhor está há 40 anos no mercado assim, da medicina. Não gosta dessa expressão do mercado da medicina? Atuando na medicina. Né? E se especializou pela geriatria, uma dos seus campos de atividade, porque o senhor deve amar e gostar, a gente sabe do seu afeto, da maneira amável como o senhor trata cada paciente. Até porque eu tenho uma frase que a Zeiva conhece bem, que atrás de cada rosto existe uma história. É um princípio de vida meu, é uma frase que eu considero a frase da minha vida. Então, eu pergunto para o senhor, daquele tempo que o senhor se formou há 40 anos atrás, para os dias de hoje, passando aí pelos anos 70, 80, a estimativa de vida era de 70 anos, se eu não estou enganado, e aos 60, até 50, menos, né? Talvez 40, a pessoa já era considerada um idoso ou uma idosa. Queria que o senhor fizesse um paralelo, um comentário com toda a sua grande bagagem e experiência em cima dessa minha colocação. Na pré-história, vivia-se menos de 30 anos. Né? Você imagina antes do fogo existir, talvez 20 anos. Era velho com 20 anos. Morria-se assim. E na Roma dos Césares, por exemplo, a média era 30 anos, 33 anos, que é onde, no caso, Jesus Cristo lá morreu, na média da população. Foi morto no caso, mas a média era aquela. E anos 50 era em média de 50 anos. 1960, em torno de 60 anos de expectativa. 70, em torno de 70 anos. E foi, hoje, a média, pós-Covid, etc., em torno de 75 a 78 anos, a média. Sempre as mulheres vivem mais que os homens em todas as civilizações. É uma coisa impressionante. Talvez uma adaptabilidade delas. Mulher, é que nós somos mais fortes que vocês, né? É verdade. São multi. É verdade. É verdade. Você ia caçar lá na tundra, a companhia ficava com a prole, com os idosos, no caso ali, pescando, caçando, provendo agricultura, né, coletando, lutando se tivesse agonia. Então, realmente, essa pluri. Será que não é porque, pelo menos a gente ouve muito isso, que as mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Perfeito. Né? Por isso que homens de Marte, mulher de Vênus, e aquele homem cobra, mulher polvo, coisas assim, são os livros da moda que era algum tempo atrás, dizendo que realmente é isso. O raciocínio do homem é totalmente diferente da mulher. Eu já vi muita coisa engraçada em relação a isso. Do casamento no altar, muitos já estão dizendo sim, senhora, quando o padre pede para dizer o sim. Acho bom. Sim, senhora. Não, porque diz que o homem, ele abre uma gavetinha de cada vez, né? A mulher não, ela abre gavetas, portas. Joga tudo no chão para o homem arrumar. Perfeito. Não, né? Sei. Depois apanha em casa, reclama. Sim, eu sou mais bagunceiro, a companheira é mais. Mas sabe o que também que eu ia lhe perguntar? É uma coisa que você comentou há pouco sobre a espiritualidade.
eu tenho lido algumas coisas assim, né? Sim. Que as pessoas que têm algum grau maior de espiritualidade, alguma crença, qualquer religião que seja, que siga a conexão, tem um cérebro mais ativo, e já foi comprovada essa resposta no cérebro no campo da medicina mesmo, né, com ressonância. Exatamente, inclusive em afecções, em doenças, morbidades, o indivíduo que tem mais crença, ele sai-se melhor de intempéries na saúde. Olha só. Então, crença, os povos que vivem mais são pessoas que têm crenças, que têm espiritualidade, no sentido de não assim direcionado, uma espiritualidade como um todo, abrangente, em busca do melhor do ser humano, buscando uma coisa maior. O próprio pensamento positivo entra nesse aspecto aí? Também. Que também já vi essa alguma motivacional coisa. aí é Skinner, é comportamental, né? Você direcionar para atrair em pensamentos assim de assertividade, né? É interessante. Os orientais usam muito. Se chama de neurotransmissores. Que alguns chamam de positivista tóxico. Exatamente. No fim é a pessoa que se sai bem, né? Perfeito. Então, essa espiritualidade realmente acompanha os locais que têm mais população centenária. Um dos fatores. Além de atividade física, de uma alimentação X, espiritualidade, sociabilidade. Pessoas que vivem sós, claro, pode ter o perfil de viver só, escolhas, pode ser uma mas escolha. eles têm menor expectativa de vida. Quem convive com mais gerações tem... eu tive em Veranópolis. Amplia, né? Os horizontes, e vai conhecendo coisas novas. Um aprendizado, né? São aprendizados. É aquilo que a gente comenta, a nossa geração, a gente passou por tantas mudanças. Né? A gente mudou de século. Né? E toda essa... todas as novidades que tem no campo tecnológico, que a gente teve que aprender. Reaprender. Porque senão a gente estaria fora de tudo, né? É uma adaptabilidade. E uma coisa curiosa que você já falou em aprendizado, o Skinner, né, o nosso comportamental, nosso cientista comportamental que já morreu, ele fez um livro há muito tempo, 40 anos atrás, Viva Bem a Velhice. Ele ficou mais velho e falou, puxa, preciso escrever um livro com letras maiores e que apontem horizontes para esse pessoal mais envelhecido. E fez. Viva Bem a Velhice. Aí tocou em atividade física, em alimentação, em uma transa melhor consigo mesmo, um enxergar-se melhor, atividade, proatividade e assim por diante. Então, é muito interessante isso. Nossa. Doutor Calixto, até que ponto a doença pode ser um estado de espírito? Sim. Que envolve o comportamental de cada um, né? Mente e corpo, essa dualidade está junta sempre, né? Então, a gente chamava antigamente de psicossomática, medicina psicossomática. Hoje nós sabemos que, por exemplo, depressão maior, ansiedade maior, são marcadores de possível demência no futuro. Então temos que cuidar, atender, fazer terapia para essa depressão, para essa ansiedade, para evitar até demência futura. Uma coisa interessante, são marcadores de demência. Assim como não aprendizado não rotinas, excesso de rotinas. Por exemplo, irmãs de caridade, um exemplo, religiosos, que só atendiam um local, né, de irmãs religiosas que tinham aquela rotina. E a incidência, não só lá, como qualquer lugar que tenha rotinas muito rígidas, aumenta o nível de demência. Porque a pessoa meio que fica automatizada, né? Não precisa pensar quase para nada, não toma decisão. Precisa uma neuroplasticidade. O cérebro não expande, Exato, né? Essa neuroplasticidade e adaptabilidade. O médico, quando vai... Aqui a gente volta um pouquinho para o lado do velho pode tudo, então a gente fala dos nossos queridos e das nossas queridas que têm 70, 80, mesmo 60 e mesmo mais que 80. Desafios. O que o senhor observa, assim, porque eu fico fazendo um cálculo aqui,
mental. Sim, No tempo que o senhor ficava full time no consultório, atendia cerca de 10 pessoas por dia. Mais. Ou até mais. Então 20. eram milhares por ano. E multiplica por 30 anos, são milhares 44. e milhares de experiências. 44. Porque quando eu vi aqui há mais de 35, bem mais, né? Me formei em 79. Começou cedo. 79 e curso, quando voltei, aí entrei na Além PUC. dos casos que o senhor estudou, né? Milhares e milhares de atendimentos, o senhor vai formando um verdadeiro quebra-cabeça desse mundo, da necessidade de cura e principalmente não só da enfermidade, mas voltado para esse bem-estar. O senhor consegue filtrar assim, para a gente algumas experiências que foram importantes nessa sua longa caminhada como médico geriatra? Sim, e assim como pessoa também. Então, no caso, minha avó, quando teve Alzheimer, que ninguém quase sabia isso há 50 anos, 40 e poucos anos atrás, aí eu fui estudar geriatria, porque eu vi que está esclerosada, mas eu não sabia direito o que era, ninguém sabia direito. É porque são leves diferenças, né? Exatamente. A demência, Alzheimer... O Alzheimer é um tipo de demência. Isso, um tipo de demência. Várias, né? Aí fui estudar para tentar, aí fiquei com a cadeira de geriatria quando voltei, né? Cadeira de geriatria ali da PUC, e a gente vê que aquilo que eu disse no início, envelhece como se vive. Então as pessoas que são têm bem-estar no dia a dia, consigo mesmo, com os outros, convive com gerações várias, né? Tem pet, pessoas que gostam do que faz, eles têm paixão por aquilo que faz. Né? O pet faz bem, sempre. Sempre acrescenta. Pessoas que têm pet são mais felizes, têm menos doenças. Não perde o dinheiro emprestado, não reclama da chuva, do sol. Está sempre, né? Um amor incondicional. Sempre abanando o rabinho. Eu tenho gatinhos lá em casa, tive cachorro, né? Agora tenho gatinho. Mas é um amor incondicional, uma realmente. Delícia, né? Eles fazem bem para nossas almas, né? O senhor recomenda que os senhores e as senhorinhas tenham animaizinhos? Sim, isso acrescenta, faz bem-estar para a criança quando cresce ao lado do animal. Cavalos, o cachorro, o gato, eles acrescentam qualidade de vida para a pessoa. Aprende os seus limites, aprende o respeito, as limitações. E muito todo cuidado, lidar com a morte, com a vida, com a doença, com a alimentação, enfim. É bem interessante. Nossa, isso e é o muito meio bom. ambiente, né? Antes da Mas estava falando da experiência, né? Da experiência. Pode concluir? Não. E então o que eu converso desses anos todos com as pessoas, né? Eu perguntei: você tem medo de morrer, por exemplo? Ela fala assim: normalmente não tenho medo de morrer. Os mais velhos. Eu não quero morrer só. Eu quero alguém segurando a minha mão, seja um amigo ou seja um parente amado. Não quero estar sozinho no momento que eu me desligar desse mundo, né? É bem interessante. Até tem uma clínica nos Estados Unidos, que eu visitei algumas lá, mas que não tem pessoal suficiente para atender todos os idosos no momento mais crítico. Então, muitas vezes pega-se uma boneca que repete I love you, te amo, e coloca do lado na finitude da pessoa. Olha. Você vê que ponto chegamos, né? Nossa. Infelizmente, né? Que bom ter quem pode ter um ser humano ao seu lado para você, né, sentir-se amado, seguro. Na hora da partida. Então, e eu vejo assim, você também falou, as pessoas assim que gostam, que amam, que fazem, como você lá no futebol sempre dedicado a pessoas e imprensa e desafios, assim como você, emoções, no teu campo, emoções, são pessoas que se apaixonam pela vida e os outros se inspiram nela. Nós precisamos ser inspiradores de pessoas para viverem melhor, sabe? Então, se ela toma 4 cálices de vinho, toma uma taça de vinho ou 2, né? E, então isso vai acrescentar bem-estar, vai acrescentar uma melhor saúde. Ir ao médico de família, ou seu clínico, seu ginecologista, ou geriatra, quem for, periodicamente fazer os exames de rotina, conversar com ele, trocar ideias, ver o que se aponta para ter um futuro melhor, né? Porque a saúde pesa lá na frente. Certo. Com certeza. Antes de voltar a Zeva, que agora é a hora dela fazer mais uma perguntinha,
Durante uma resposta, o senhor ia falar alguma coisa que teve em Florianópolis, provavelmente algum evento, o senhor quer completar? O senhor lembra o que era? Isso. Eu tive em Veranópolis também. Em Veranópolis, em Veranópolis. Em Veranópolis, uma cidade que tem mais idosos no Brasil, mais longevos. Olha. E a colônia italiana. Isso, colônia italiana, montanha, próximo a Bento Gonçalves, vinho. Lá. Toma seu vinho, tem grupos de terceira idade, quarta idade. São alegres. São alegres, tem música. Já estão na quinta idade. Isso, quinta, sexta, agora na 10ª idade. Olha. Porque são centenários. Um dos grupos mais centenários que tem no Brasil. Tem um grupo na Amazônia também. Então o vinho... Na Amazônia tem os índios. O vinho faz bem mesmo. A gente como, claro, por dia? A gente como médico, como profissional da saúde, vocês como difusores de opinião, assim, a gente não recomenda tomem álcool porque tem pessoas que têm problemas com álcool. Claro. E tem que ser tomam tratado. Remédios, uma série de implicações. E alguns que excedem, né? Dependência química, assim por diante. É um problema sério. Mas todos esses grupos que você analisa, que são muito longevos, usam, com raras exceções, aquele grupo adventista dos Estados Unidos, da Califórnia, que são centenários, eles tomam algum tipo de álcool moderadamente. Diariamente, seja daí? Na Geórgia, seja lá na Costa Rica, que tem um grupo muito longevo, seja na Grécia, um grupo longevo, seja na Sardenha, eles fazem uso de álcool moderadamente. Diariamente. Um traguinho. Sim, assim como uma dieta mediterrânea, azeite, grãos, verduras, Peixes. frutas, peixe, enfim, aquela dieta que quase todo mundo que vive mais tem uma dieta muito parecida. Muito parecida. Sabe o que eu ia te perguntar aquela hora? Sobre o Alzheimer. É uma grande probabilidade que quando a gente tem pais que tiveram Alzheimer, a pessoa também tenha? Então, ou ela pode virar essa chave Sim. e de repente sair? Eu acho que pode ficar tranquilo. Até quando tem, você vai cuidar-se mais, vai procurar mais informação e vai procurar mais cuidados, né, especializados. Então você, nesse ponto, já sai na frente. E normalmente tem 2 ou 2,5 chances a mais geneticamente quem teve. Mas tem fatores no Alzheimer e nas demências em geral que escapam ainda da nossa lógica hoje e do nosso conhecimento. O que se sabe é que se fala assim, pode prevenir Alzheimer ou demência? Pode se prevenir. Mas como? Se você fizer uma atividade física, já está diminuindo o número de pacientes com Alzheimer. Se você ter Alzheimer no futuro, alguém. Se você tem uma dieta colorida, essa dieta like mediterrânea, aquela holandesa, enfim, a de Veranópolis, etc. Tem uma sueca também, que eu já ouvi falar. A sueca tem, olha, hoje nós temos centenas de dietas diferentes, mas todas têm no escopo assim, alguma coisa muito parecida. Se tiver atividade física, essa dieta, neuroplasticidade, novos aprendizados. O idoso não gosta muito do computador, mas vai aprender a mexer com o celular, com rede social, para você se interar com a sua família, seus amigos, etc. Então, essas coisas todas interferem... Estimulam o cérebro, você se dosar, procurar seu médico dosar vitamina B12, vitamina ácido D. fólico. A vitamina D tem mais de 100 papéis na saúde da gente. O ácido fólico, uma tireoide, um problema de hipotireoidismo. Magnésio. São zinco, coisas que devem ser investigadas. Mas assim, se você afasta doenças, você procura tratamento para um HIV ou uma luz, um sífilis, doenças venéreas, então, você já está evitando demências futuras. E se você, quanto mais capacidade cerebral, mais aprendizado você tiver, sair da rotina, você aumenta a tua capacidade cerebral, intelectualidade, e você tem menos Alzheimer. Por exemplo, quem tem mais nível superior de aprendizado, tem menos chance de ter. Uma pessoa do campo, que não tenha escolaridade grande, tem mais incidência de Alzheimer. É como se colocasse o cérebro numa academia mesmo, né? Exatamente. Exercitando. Isso, exercitar o cérebro. Então, palavras cruzadas. Sim, qualquer passatempo. Perfeito. Passatempos, jogos, música, enfim, novos aprendizados. Você fala assim, puxa,
que eu poderia fazer? Eu já faço as coisas. Mas são coisas rotineiras que já você domina. Isso não cria novos caminhos Sabe o que eu faço, doutor Calixto? Pode eu falar. assisto séries diferentes ao mesmo tempo. Olha. Eu não pego uma série e fico vendo. Eu já cheguei a ver 5 séries ao mesmo tempo. E você vê, tem que exercitar para poder... O senhor vê onde que eu fui me meter. Eu já fui de ler 2 livros ao mesmo tempo. Interessante. São desafios. São desafios. Neuroplásticos cerebrais. Então, se você tem maior capacidade, vou aprender, tem a tua rotina, mas então vou fazer uma coisa diferente, vou aprender italiano você. Então, mesmo que não tenha aquela obrigação de prova, é para você mesmo. Por coincidência, eu peguei uns livros de italiano esses tempos e comecei a ver. E ele foi fazer francês Isso, você para ser diferente, porque a tua origem é diferente, então é importante. Eu quero fazer daqui a pouco uma colocação que eu acho muito interessante para o Dr. Calixto. O Dr. Calixto falou que é interessante que os nossos queridos e queridinhas usem o WhatsApp se puderem. Sim. Temos visto pessoas de 80, 90, até melhor um dia vimos numa loja uma senhorinha do lado dizendo esta inteligência artificial vai fazer coisa. Então, quase 90 anos de idade. Vê que maravilha. Então a gente lembra de que o pessoal olha aqui na telinha, nosso Instagram, o nosso Facebook, o TikTok, todas as nossas redes, e pedimos a inscrição no YouTube, no nosso canal Velho Pode Tudo. Isso. Acione o sininho, em todas as redes, doutor Calixto. Excelente. YouTube, Spotify, disponibilidade, Instagram, TikTok. Isso que nós temos que ter, né? Acessibilidade, disponibilidade, informação. Quem é dono da informação é dono das coisas. A gente quer justamente passar informação para esse público mais maduro. Sabe? A minha colocação para o Dr. Calixto é a seguinte. O senhor, há 44 anos, resolveu estudar medicina, e a medicina, ainda mais naquela época, entrar numa faculdade era difícil, um sacerdócio. Sim. O acesso à informação era diferente, nem vou falar da internet. A própria aquisição de livros era diferente, você tinha que recorrer à biblioteca, xerocar, uma luta. Daí, quando o senhor virou um geriatra, eu tenho impressão, por conhecê-lo já de algum tempo e de conhecer por outras pessoas amigas, a maneira que o senhor sempre tratou os pacientes, por ser um entusiasta da vida e do bem viver. Esse seu jeito de coração bondoso, de um homem cordial, de se aproximar do paciente de uma maneira diferenciada, ele acabou sendo, e está ainda sendo importante no seu ofício? Então, nós tivemos, Paulo, uma formação, lembra? O Dr. Mário de Abreu, Dr. João Manuel, pessoas assim que eram importantes na cidade intelectualmente, mas faziam o trabalho humanitário, tipo Santa Casa, hospital de clínicas grande, né? E isso nos influenciava muito. E a gente aprendeu a ouvir e depois agir. Então, ele trabalhava em enfermarias, e hoje, trabalhando com alunos, na residência que eu fui chefe, né, muitos anos lá, de Santa Casa, Cajuru, Marcelino, a gente tenta fazer que está agora voltando, uma slow medicine, aquela medicina mais lenta, entre aspas, de ouvir, de cuidar melhor, de atender a pessoa humana. Conversar mesmo. Ouvir e conversar. Ouvir o coração daquela pessoinha que está buscando essa melhor qualidade. Que muitas vezes não é aquilo que ela vem. Vem uma dor abdominal, dor nas costas. Não é isso. Ela quer ser ouvida, ela tem uma dúvida. Ela tem um problema outro, uma tristeza, ou um maltrato. Ou uma busca de um amparo espiritual, pessoal, fraterno. Exato. Alguém para desabafar, para ser ouvido, né? E você não precisa nem omitir opinião, só de você ouvi-la já é suficiente. Eu falo, se você não souber como agir, pelo menos ouça. E eu falei uma vez na formatura dos meus alunos, eu falei ali no Guaíra, eu disse assim, um dia eu vou estar na sala de espera de vocês. Vou estar sentado lá e eu quero ser atendido como eu atendo meus pacientes. Ou como eu mostrei para vocês como deve ser atendido. E eu quero estar lá. E outro dia estive. Olha! Eu fui, estava no hospital na Senhora das Graças. Gosto muito também do Marcelino, que eu só atendi, Nossa Senhora das Graças.
E aí tive uma intercorrência e fez uma coisa pontual, um tratamento pontual. E aí no quarto vieram vários ex-alunos, e não sei o quê. Um chorava, professor, tem alguma coisa, eu falar comigo. E foi uma coisa. O que a gente quer hoje, você, eu, todos, é um reconhecimento e um respeito. Né? Você quer um respeito, você não almeja grandes fortunas, você quer um bem-estar. Na simplicidade está a felicidade, a tua paz. Você ter paz, ter segurança, né? Segurança, ter disponível uma alimentação saudável, né? Uma atividade física prazerosa e que traga-lhe bem-estar, e uma convivência fraterna com amigos, com pet, com sociedade que você gosta. Enfim, fazer coisas que fazem você melhor e possa fazer do outro melhor. Isso é importante. Então, eu acho que cabe a nós, com as nossas escolhas, decidir o futuro da tua cidade, da tua rua, do teu entorno, do teu país até. Claro. Né, como vocês fazem com a comunicação. Tem alguém mais importante que comunicação? Um comunicador, no caso? É difícil. Porque sem comunicação, como vai chegar a informação? Como vai chegar o aprendizado? Seja verbal, seja escrito, seja televisivo, seja para seja mil. WhatsApp, falou que nem mídia de todo tipo, a inteligência artificial, né? E como eu estava dizendo para vocês outro dia, um simpósio recente nos Estados Unidos, dos maiores pensadores em inteligência artificial e de informática, de toda essa parte midiática, robótica e assim por diante, houve uma pergunta: em 2050, quem que vai, o homem vai continuar liderando, vai continuar sendo o apogeu? A conclusão do simpósio foi: todo o trabalho será, quase todo o trabalho é substituído por robôs, por máquinas. Talvez o homem lidere. Pois é, né? Muito. Então, tem um filme, Eu, Robô, né? Que mostra bem isso, alguns outros filmes, que mostram... O que é isso? É uma imposição? Não. É uma chamada de responsabilidade para a raça humana de se impor pelo respeito, pela correta comunicação, aprendizado, disponibilidade, abertura para tudo, para estar presente no campo decisório, seja de pequenas e grandes decisões, no momento que se vota, no momento que você escolhe um templo, no momento que você escolhe uma escola, um negócio, uma profissão, você está decidindo o futuro da tua raça, da tua geração, independente de gênero, de raça, de religião. Nós somos humanos. Uma vez Einstein, quando fugindo da Alemanha, do nazismo, chegou nos Estados Unidos, e a primeira coisa na alfândega, ali na alfândega, perguntaram, ele falou: vai lá que é liberdade, lá ninguém vai lhe incomodar pelo tipo, né, que você pertence ao grupo, seja lá o que, religião tal. Chegou, estava ali, nome, raça. Falou: puxa, falaram tanto que aqui não ia ter esse problema. A segunda questão vai ser essa. O que ele pôs? Raça humana. Escreveu. Gênio, né? Gênio. Raça humana. Derrubou todo mundo. Tirou de letra. Derrubou. Então, eu outro dia eu sou um pouco metido de escritor, que meu pai foi da Academia de Letras, essas coisas todas, fui criado nesse ambiente. Ele era gerente de banco do Bamerindos, lá no tempo do Avilino, fez história, o Banco da Nossa Terra, lembra da cadeia de poupança, aquelas coisas todas. E aí eu aprendendo com ele e tal. E outro dia eu fui para o campo da literatura e comecei a escrever. Uns concursos deram certo, e eu atendi uma pessoa que até ganhou um concurso literário no Paraná. Eu entrei na Santa Casa, na época com a residente, falei: quem que nós vamos atender? O seu Genário. O seu Genário. Quantos anos tem? 80 anos, mora no Asilo Tarumã, que os residentes nossos atendiam o Asilo Tarumã. Hoje, as residentes estão no meu lugar lá, de professor. As residentes que eu tenho estão professoras lá, as 3. E aí, entrei no quarto, né? E o que aconteceu? Tem uma pneumonia grave, não sei se supera isso. Falei: tá bom. Aí perguntei: bom dia, seu Genero. Ele falou: não, meu nome é Peteleco. Eu falei: eu sou um palhaço de circo. Eu falei: tá. E eu falei: como está o senhor? Ele falou assim: como o senhor quer que eu esteja? Um palhaço sem graça
e um equilibrista que não para em pé. Aí me matou, né? Nossa. Aí eu sentei do lado e aí falei, eu tenho que ouvir essa pessoa, né? E aí um dia a residente, não falava quase comigo, fechado e tal, a residente me ligou lá para o consultório, 3 da tarde, cheio de gente, olha, o seu peteleco está mal aqui, e quer falar com o senhor. Eu falei, poxa, então, aí eu larguei todo mundo, corri lá, né? De Curitiba, já vi o doutor daqui, já até a Santa Casa na época. Cheguei, o seu peteleco estava morrendo, estava morto, falar. Aí eu entrei e tal, e ele me falou, balbuciou, né? E falou assim, eu queria contar para o senhor a minha história de amor. Eu falei, como? Então, ele tinha deixado na Itália, quando o circo foi, uma pessoa que ele amou, e o circo foi embora, e foi rompido, e ele veio, depois envelheceu, foi para um asilo, né? E arte no Brasil, você sabe, é difícil, né? E aí, eu escrevi essa história, do amor dele com a Teresa, e aí ganhou o concurso literário. Ele ganhou o concurso literário, foi só o Vitor ali que escreveu. Que interessante. Foi interessante, a história do Peteleco, o palhaço sem máscara. É bem interessante. Isso deve ter sido em que ano, mais ou menos? 3 antes da pandemia. Agora, então, 4, 5 anos atrás. E a dona Helena Colodi também, nossa poetisa maior, eu estava saindo da Santa Casa, e ela era com meu pai numa cadeira número 11, meu pai era na outra cadeira lá, né? Dos maiores poetisas do Brasil. Aí ela caída ali estava na praça, caída, machucada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fui atendê-la ali e me contou o que aconteceu com ela. Aí outra história que saiu. Não me outra diga. história Olha que saiu. só. O dia que a poetisa partiu. Muito, essa é uma história verdadeira. Então é muito legal. Ela me contou que, infelizmente, os meninos que ela colocava em poesia derrubaram-na. Claro que não tem culpa, né? São vítimas da sociedade. Aí derrubaram-na e ela machucou-se, e daí ela ficou mais em casa. A doutora Ivete, uma amiga minha, atendia em casa, e depois ela partiu um tempo depois. E eu escrevi essa história. Mas voltando à geriatria aqui. Então, uma coisa que eu anotei aqui, blusons, que são as onde tem maior expectativa de vida. Então, isso, por que Blue Zones, né? Eu também fiquei em dúvida e fui ver o que era. É que no mapa das zonas que tinham mais centenários no mundo, eles marcavam em azul. São 10 zonas, que hoje em dia um pouquinho mais, 10 zonas, alguns anos atrás, e que hoje tem mais que 10, mas que são áreas que têm mais pessoas longevas. Que uma delas é aqui, o Veranópolis é uma do Brasil, mas E essas que você comentou há pouco, então. Isso mesmo, na costa Califórnia, Grécia, Costa Rica, Sardenha, Itália. Doutor Calixto, as atividades físicas, pode ser qualquer uma. Então, caminhada, corrida, pilates, musculação, o que seria melhor? Então, a American Heart Association, a associação americana que cuida disso, da cardiologia, diz que a gente deve fazer no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Então, tipo assim, andar, que de 150 minutos deve ser 5 vezes 3, né? 30. 5 vezes 30 ou 50 minutos 3 vezes. Daria. Esse é o mínimo para manter uma saúde cardiovascular boa. E só a caminhada já ajuda? Então, já ajudaria. O aeróbico, que é exercício desse tipo, de andar, correr, etc., bicicleta e tal. Agora tem, para você ter uma qualidade de vida, não perder massa muscular, que é o que impacta na velhice, você andar trôpego assim, não por causa da perda de massa muscular. Nada, né? Não força muscular e flexibilidade. A força muscular de uma pessoa com mais de 60 anos. Você foi na veia. A pessoa, após 60 anos, nós no caso, eu no caso, vocês ainda não, já perde a massa muscular quadríceps, que é o músculo da perna, da coxa, e outros locais, e você perdendo a massa muscular magra, né, aumentando a massa muscular não magra, no caso, você vai perder força, flexibilidade, a gente tem as articulações ficando mais rígidas, e equilíbrio. E quando você não tem equilíbrio, você cai. E se cai, você perde vida. Você pode ter pneumonia, pode ter embolia, pode ficar com uma deficiência física. Fêmur, se fratura o fêmur, uma das maiores causas é úmero, fêmur, costal, coluna
costal, cervical e punho, que mais quebram, principalmente por osteoporose, por falta de atividade física, ou por climatério, ou por não uso de cálcio, vitamina D. Nesse ponto, acho que as mulheres ficam em piores condições, né? Isso. Por causa da fase hormonal. Então, naquela fase de climatério, perde-se muito mais cálcio. Por isso que tem que economizar. Na idade de 30 anos, 20 anos, no bebezinho já começar a cálcio, vitamina D, um leite materno bom, ou leite não materno excelente, que tem que fazer, e assim por diante. Já investir antes do pediatra, até o obstetra o ginecologista já começa a interferir na longevidade de que vai ter 100 anos agora. Sabe que eu ouvi há um tempo que o geriatra devia acompanhar desde pequeno já um ser. Lá no Japão tem a gerontopediatria, em vários países, já cuidando aquele profissional que atenderia a criança para ter um investimento bem sucedido. Uma visão mais horizontal. Holística e horizontal. Então, a gente estava falando antes, só me lembre da Blue Zone? Da atividade física? Isso, da atividade física. Então, o que tem que ser feito? A lei do aeróbico, contra-resistido, que é um pilates, uma musculação, orientado. Pode ser das praças, quando tiver orientação, pode ser um personal, pode ser um fisioterapeuta, pode ser, enfim, um professor de educação física. Quem orientar, então, se você fizer um contra-resistido, um exercício que exija um esforço muscular, você vai ter menos sarcopenia, perda muscular, vai ter menos queda, mais bem-estar, vai andar mais corretamente, vai cair menos. Andar com os cachorrinhos também faz bem, também conta? Exatamente. É um exercício, né? Aeróbico, você está ali e está puxando também, está fazendo força. Ai, como puxam. O doutor Calixto, desculpe, só para não perder dentro do seu raciocínio anterior, osteoporose é mito ou ele atinge esse estado mais a mulher do que o homem, e por quê? Isso. Então, na mulher, após 30 anos, começamos a perder massa óssea. Começamos a perder. E a mulher, quando chega no climatério, então, entrou na menopausa, etc., ela perde muito mais por diminuição dos hormônios. Por natureza humana? Por diminuição dos hormônios estrogênios. Então, diminui. O homem mais tarde, em torno de 65, entre 60 e 70 anos. Então, que é a andropausa, entre aspas, ou viripausa, ou declínio hormonal da idade. Que tem na minha idade também. É 60, 65? Isso. É porque a mulher é por volta dos mais 50. Cedo, 50. Mas tem um declínio hormonal hoje em dia por estresse, que é o distresse. Né? O estresse é uma coisa até um desafio, né? Mas distresse é a doença ocasionada pelo estresse. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Então, ele tem que ser enfrentado, isso combatido. E você falou da osteoporose. O que acontece? Os ossos perdem peso. As trabéculas elas estão assim, começa a ficar errado, e elas ficam porosas e quebram. Fragilizam. E a mulher é verdade, por diminuição de cálcio, por atividade osteoclástica, que é destruição óssea, e osteoblástica diminui, aumenta a que destrói. É como se tivesse dois operários, um que tira o cálcio o tempo todo no organismo, assim, tira o osso e o outro repõe. Então, quando algum fator, imobilização, foi lá pegou uma nave Voyager, essas coisas aí, foi lá, quando volta sem gravidade, se pisar forte, ele pode quebrar, porque não tem força gravitacional. Força gravitacional é que mantém você sem osteoporose, os ossos fortes. Então, a mulher que faz reposição hormonal, ela consegue driblar mais esse problema. Então, a gente os médicos faziam larga escala, reposição hormonal, né, nessa idade, para evitar isso. Aí houve um aumento de câncer. Oncologia, que hoje é uma coisa, está tendo estudos recentes, estudei a semana passada, abaixo de 50 anos está tendo muito câncer no mundo, ninguém sabe por quê. E geral, assim. Se é industrialização, se é inseticida, se é o que? Plástico, microplástico, enfim, está todo mundo atrás Sabe que disso. eu brinco, doutor, que viver faz mal para a saúde. Exatamente. Porque a gente menos inflamação, né? Tem menos inflamação. Eles acham que velhice é estado inflamatório. Mas então, como combater? Isso que você falou, o exercício físico, combater a osteoporose, fazer o colesterol, a dislipidemia, atender o médico, dar os remédios necessários, as dietas que forem necessárias,
nutricionistas, etc., para ter menos dislipidemia e menos ateroma, deposição de gordura nas artérias e fechar. E onde tem artéria? No corpo todo. Então, se você cuidar da dislipidemia, você está evitando o envelhecimento com doenças. Se você cuidar do diabetes... Cuidado com a epidemia aqui. Tem uma pautinha e tem alguns assuntos aqui assim, pontuais que eu vou colocar juntos aqui. Idoso deve se vacinar, riscos, benefícios, cuidados com mente e corpo, que a gente vinha falando, colocar as duas questões. Sim, aí, tá? Qualquer faixa etária, desde que passe por órgãos reguladores corretos, né, no Brasil Anvisa, assim por diante, deve ser vacinado. A inteligência artificial, outro dia, fez uma análise de todas as vacinas que fala, contra, outro a favor. A inteligência artificial mostrou que existe um pequeno número de problemas, de efeitos colaterais, mas em milhões que foram beneficiados, isso é irrisório. Então, isso qualquer vacina, doutor? As vacinas em geral. Estamos falando de Covid, de dengue, que são as mais atuais. Toda vacina. Então, a dengue está uma epidemia no país. Tem vacina que é de 4 a 60 anos. Acima de 60 anos ainda não tem. Vai chegar uma da Pfizer em julho, que vai abranger esse grupo. Como vai ter o do vírus essencial respiratório, que fica entre a gripe e uma pneumonia, aquele estado que são as infecções muito oportunistas que pegam crianças, idosos e matam. E vai ter vacina para isso. E a Qdenga funciona, essa vacina. Só que ela é mais cara, tem que ser oferecida pelo rede particular, oferece, né? Mas a rede do Brasil, o nosso governo, tem que, né, disponibilizar. E eles estão fazendo planejamento para ter. Estão fazendo de 10 a 14 anos agora, está nessa faixa. Mas urge, né? Assim, vacinar mais por gente. Enquanto, só acima de 60, né? Acima de 60 ainda não pode. Acima de 60 ainda não pode essa vacina que está aí. Mas está sendo... porque ela começou com as crianças. Né? Isso. Agora, a da gripe tem que ser tomada, vai ser disponibilizada agora. Começou já em Curitiba. Acho que abril começa, ano, não é? E na rede particular já tem. Na rede pública logo vai estar. Acho que entra em abril. E a pneumonia específica, a 13 valente, é muito bom. É uma dose só para o resto da vida que você vai fazer. Eu já tomei essa. Tem aquela 23 e a 13. Isso. E me diz uma coisa, doutor. Parece, uma vez eu ouvi também, que acima de 90 ou 95 anos não adiantava mais tomar essa vacina da pneumonia. Isso procede? Ela foi idealizada para adulto, depois para o idoso, principalmente para o idoso, porque tem muita broncopneumonia e mata. E hoje, assim, não tem uma idade limite, porque tem pessoas com centenários que estão bem. Né? Eu atendi uma senhora ontem com 102 anos. E muito bem lúcida. E falante, e vai tomar vacina. Falou para mim, devo tomar essa vacina? Deve. Da pneumonia? Deve. Do herpes zoster que está na mão? Agora, sim, tomei também. Uma patologia que dá uma neuropatia grave, que dá dor, leva até ao suicídio muitas vezes. Os mais fragilizados, uma doença grave que deve, que é a vacina da varicela, é o vírus da varicela. Então, só que daí ficou a dúvida. Isso. Porque uns diziam, quem teve varicela não precisa tomar. Não, depois falaram, não, mesmo que tenha tido, que está latente. Varicela tem que tomar. Daí o vírus fica latente em você e um dia, principalmente acima de 50 anos, tem que ser tomado. Só que infelizmente é cara e o SUS não oferece essa o Shingrix agora e aquela Zostavax, eles custam em torno de R$1.000 ou mais. É muito caro. Tem que ser realmente pelo governamental. Fora da realidade do brasileiro. E a vacina, mas a vacina é tão importante que realmente eles estão sensibilizados que as redes governamentais vão ter que fazer mesmo, porque você vai diminuir morbidade e mortalidade. Você vai acrescentar qualidade de vida. Então as vacinas que você perguntou no começo acrescentam qualidade de vida. Seja o tétano, a difteria, a hepatite. Deve-se vacinar? Deve. Como médico eu falo que deve. É engano meu, doutor? Ou a herpes zoster estava meio calminha e daí voltou com tudo? Porque a gente não ouvia falar. Mas no tempo dos nossos avós, você viu, eles chamavam de outras coisas, não dava importância. Ou até morriam antes. Porque agora, quando vive-se mais, é uma doença acima de 50 anos. Então ela é mais prevalente na terceira idade. Ou mais na quarta idade. Por isso,
e chamavam de cobreiro. Isso, né? é verdade. Cobreiro. Porque a pele fica cheia de vesículas. Cheia de vesículas, parece um campo assim. Perfeito. Eu não sei se o doutor Calixto, nosso querido doutor Gilmar Calixto, ainda vai falar alguma coisa sobre corpo e mente, porque eu já quero colocar na mesa dependência e autonomia, que é um campo que o senhor também domina maravilhosamente bem. As pessoas confundem-se. O que é dependência e autonomia? Ser independente, ser dependente é você precisar de alguém para lhe auxiliar em atividades de vida diária, simples ou complexas. Então, se eu preciso, para ir até lá, alguém tem uma semidependência. Mesmo dentro de casa, não consegue andar sozinho. Isso, precisa de ajuda, né, para atividades. Isso é dependência, é parte física. Autonomia é capacidade de tomar decisão. As pessoas confundem. Eu posso estar totalmente paralisado e trato com você. Vou piscar sim e não piscar não. Sei lá, 2 vezes não, sim. O corpo não está respondendo, não, mas a mente tá. Eu tenho capacidade de tomar decisão. Não quero isso. Quero ir para uma casa de repouso. Não quero. Quero que esse lugar permaneça assim assado. Quero... Não façam isso comigo. Às vezes pode surgir alguém que eu não quero. Uma pessoa idosa, eu não quero ficar longe de vocês. É às vezes um problema de acomodação tem disponibilidade familiar e doméstica, né? De trabalho, de viagem, de atividades, né? Isso, então, ter um AVC pode ficar com uma sequela física, mas pode ser capaz de tomar decisão. E normalmente ninguém quase pergunta se ele decide ou não. Por exemplo, quando eu trabalhava em pronto-socorro, um amigo meu fez uma tese, o Dr. Tupinã fez uma tese sobre bioética, que ele até foi laureado. As pessoas, 800 pessoas que entraram com fratura de fêmur no pronto-socorro do Cajuru, em tal ano, sei lá, 10 anos atrás, 1%, talvez 2%, foi perguntado, você quer operar tal? Ninguém perguntou, mas ela tinha autonomia, muitos tinham autonomia, mas como tem mais o filho, vai operar tal, e levar, e decidia. Decisão já não foi perguntado. Claro que é salutar que eu opere um fêmur, hoje em dia é uma cirurgia não complexa, uma cirurgia com bom prognóstico, a pessoa já praticamente até uma semana está andando, mas é delicada. Está andando, delicada, dependendo da idade, sim, né, doutor? isso aí com fisioterapia, com todo o ortopedista consequente, então vai ter uma boa evolução. Mas ninguém perguntou se a pessoa, você tem assim, para a pessoa com 80 anos, 90, olha, você tem um problema de fratura, você sabe? Nós vamos operá-lo, tá bom? Não. Esqueci. Você vê como fica mais os filhos daí, né, os netos na linha de frente, então, decidindo, né? Tem que cuidar, isso aí pode ser imputado até criminalmente. Se você decide, a gente não conhece jurisprudência quase, mas legalmente não pode. Se a pessoa quiser, olha, eu não queria ser operado, não sei o quê, vai ao hospital, vai os filhos. Tudo. Quando não tem aquele racha entre irmãos, que lamentavelmente faz parte, né? Isso, família é assim, mas são pessoas diferentes. Tem saída para não operar fêmur? Não, eu usei como exemplo, né? Exemplo de que uma ele pegou cirurgia, uma tese de tomada de decisão. Sim. Claro, isso salutar que o pé é bom, né? Vai operar, vai salvar a vida, é ótimo, é o que se faz no mundo inteiro. Sim. Eu digo, mas só para você ter uma ideia, ninguém perguntou para a pessoa. Posso colocar uma amenidade aqui na conversa? Porque o assunto está maravilhoso. Eu estou muito feliz uma vez mais de poder estar conversando com o doutor Calixto. E eu sei que a Ziva também está feliz fazendo várias perguntas e principalmente aquelas pessoas que estão nos assistindo que estão tendo de novo um convidado que é uma verdadeira aula. O senhor tem muita bagagem, muito conhecimento, essa fraternidade no seu coração, é palestrante, é um médico reconhecido, mas a amenidade é o seguinte... Eu ouvi falar que tem uma pessoinha aí que está morando em Guaratuba agora. Você ouviu falar, Ziva? Ouvi. Mas quem nós será? Não podemos dar o endereço, então, né? Porque senão vai ficar uma fila lá na frente. Pós-Covid, aí eu, fazendo um balanço das coisas todas, eu tenho uma casa em Guaratuba, então eu falei, por que não morar lá e vir atender aqui? Eu atendia sempre aqui e fim de semana agendados, ia... Exatamente. Ia... que para quem agora não conhece, Guaratuba é uma praia próxima a Curitiba, 100 e poucos quilômetros. Paraná, linda, maravilhosa. Tem 50 mil habitantes, tem belezas naturais e já tem bons restaurantes, tem turismo, tem lazer, tem praias boas e tudo. Cresceu e agora muito. Com a ponte, né, que fizeram lá, e com a futura engorda da praia, o Roberto Justo está trazendo, acho que a engorda da praia. Isso era bem interessante. Daí e está crescendo. Você foi na hora certa, então, porque a gente espera por essa ponte. Eu vou desde 5 anos lá, né? Desde 5 anos lá com meu pai.
não tinha nem água direito da cidade. É né? verdade. E hoje é uma cidade independente. E isso é a qualidade de vida, né? Verdade. Então você escolheu inverter. Verdade. Morava aqui e descia para desfrutar lá. Agora você mora lá e desce para um trabalho, quando outro. Sobe, fica o quê? 1, 2 dias em Curitiba? Fica, aí atende 2 ou 3 número aqui necessário de pessoas. 2, 3 dias e volta. Muitos fantástico, são fantástico. uma manutenção, né? Sim. São manutenção, consultas exatamente. periódicas e tal. Isso, né? que pessoas que eu conheço há anos. Que há anos, isso. Tem. E Nossa, muito bom mais interessante. E lá tem muito peixe, tem essas coisas, essa dieta. A dieta mediterrânea. E eu faço yoga lá, estou fazendo. Eu recomendo até fazer alguma atividade física que você tinha perguntado no começo, né, correr na praia, né, doutor? Isso, correr na praia e caminhar, é de bom, né? perto das pequenas ondas ali que Sim, dá faz mais força, hidroterapia, né? Faz uma hidroterapia. E faz mais força para andar, Perfeito, melhor equilíbrio, a tua propriocepção e te dá qualidade de vida. Agora, lá embaixo, o senhor não atende pacientes? Sabe que eu atendo 2 dias lá? Acaba atendendo 2 dias. Que bacana. Ama o que faz, né, doutor? E eu acho assim que, pegando um gancho nisso, fazer yoga, que se pergunta atividade física, um tai chi, dança. Não gosto de... Faz uma atividade física, uma dança, não precisa ser específica. Se puder específica, ótimo. Se não... Vai chacoalhar o esqueleto. Eu tenho dito para ela que quero dançar com ela. Isso, olha aí, Dança Comigo, aquele filme. Dança Baila comigo. Comigo. Muito interessante. É muito interessante. Nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa nova. Nunca, é Outro dia eu falei, o que eu posso fazer para acrescentar uma plasticidade, né? Já que a minha rotina, eu sou meio hiperativo, mas a rotina... Eu falei, vou ter umas aulas de mandarim. Meu Deus. E tinha uma vez por mês, cada 15 dias, só para ter ideia, não tem obrigação, vocês não têm obrigação quando aprender de aprender. Mas nós falamos de Curitiba, né, muita gente nos assiste em vários lugares, várias regiões do Brasil, mas e todo mundo que gosta pelo menos de futebol sabe quem é o Coxa, quem é o Curitiba Futebol Clube. Tem algum diagnóstico para o paciente coxa? Cuidado com o que vai dizer. Me mandaram outro dia uma gravura lá no WhatsApp, lá, indo para o céu, medalhinhas indo para o céu os coxas. Então, eu fui médico do Curitiba algum tempo, com meu filho jogava lá, de 5 anos a 18, 20 anos, eu como médico só acompanhava o Júnior em diante, então eu era o médico dos meninos, junto com o professor Miro, o Borjão, aquele pessoal, eu atendi o Aramis, e depois meu filho foi para o Atlético, aí ficou, depois foi para os Estados Unidos, jogar bola. Mas o diagnóstico não saiu. Hoje é crossfit, faz crossfit. Que legal. Sim. Olha, doutor Calixto, a gente só pode te agradecer assim de coração mesmo, porque foi uma verdadeira palestra, nos tirou dúvidas e você conseguiu passar muita informação assim, porque são pontuais, mas são fundamentais, né, para os filhos, para os netos acompanharem seus velhos queridos. E se precisar, ele é um querido amigo, ele volta. Com certeza. Sempre tem mais o que Sempre tem mais, sempre tem mais. E tem pessoas aí que a gente quer muito em Curitiba, que eu vi com 1 ano de idade, né, para cá. Então, sou curitibano de coração, de alma, de tudo. E nós tivemos prefeitos ótimos aqui que cuidam da cidade, né, e outros que vão cuidar agora. Nosso Curitiba é amada, realmente é top. É uma cidade. Um grande médico. O trânsito que está meio ruinzinho. Isso. Está ficando uma mini São Paulo. Que não foi feito o metrô lá atrás, né? Agora, quem sabe, esse de superfície. Quem monotrail, sabe. Eu acho que vai ser uma das soluções. Que está sendo falado. O doutor Calixto, quando eu o elogio, assim, pelo WhatsApp, em conversa, diz, menos, mas é mais. É verdade. É mais. Com as calçadas, né? Não dá para deixar de falar. Não, as calçadas da frente, pelo amor. Brinca. Mas é um médico maravilhoso, um cidadão uma pessoa maravilhosa. muito cordial. E isso as pessoas puderam perceber. E médico de alma, né? Isso que é importante. Médico de alma com alma. Não, a gente tenta fazer o melhor, né?
Estou sempre aprendendo, né? Estou aprendendo hoje muita coisa com vocês e toda a equipe que cuida disso, seja imagem, som, né? A espacialidade. Você é um homem de podcast. Gostou da estrutura do Cristal boa. Podcast? Aqui é muito gostoso. Recomendaria, sem que bom, reservas. Bom. É o nosso parceiro. E um dos shoppings que... agradável. Agradável. Qualidade técnica que é maravilhosa. Som, excelente. tudo, produção, cortes. É verdade. Maravilhoso. E assim, para dizer assim, sempre pergunta uma recomendação, né? Eu acho assim que ser a pessoa ela mesma, né? Ser o mais simples possível. Isso. E o mais complexo no doar-se. Eu acho que, né? Doar-se, ensinar sempre e estar aberto, né? Novos aprendizados, né? Fantástico. E tentar nesse meio, né? De ser mais sustentável. Promover maior acessibilidade possível à informação que vocês estão fazendo, aos recursos financeiros, humanos, e imagem e comunicação. E que os veinhos corram atrás de várias informações. Que tem direito a ser felizes. É isso tem direito. E todos têm. Todos têm. Dr. Calixto, foi uma honra, minha gratidão, foi fantástica a nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo. E a gente se Sim, senhora, eu também. falo mais uma vez. Isso. Sim, senhora. Sim, você. E a Essa gente menina. se despede mais uma vez de vocês. Esperamos. Breve, né? E só um ganchinho que Por você favor. falou, né? Essa senhora, não sei o quê. Uma vez, perguntado o Picasso, né? Uma gerontóloga foi entrevistá-lo, com ele com 90, sei lá, anos, pintando e bordando ainda, né? O Picasso é terrível, né? E aí perguntaram, escuta, o que você acha de uma gerontóloga? O que você acha da velhice? Falou, moça, você acha que eu tenho tempo de pensar nisso? É isso aí. Então que não tenhamos muito tempo para pensar nisso. É o recado final. Não tenhamos tempo para pensar na velhice e que a gente corra atrás de tudo que é bom, né? E que faz bem. Meu beijo, muito obrigada. Beijos, abraços. Obrigada, Dr. Calixto. Nosso carinho. Eu que agradeço. Até o próximo. Oportunidade.